A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 3, Conhecendo os Patriarcas. Nós estamos na nossa revista da CPAD, Uma Viagem pelo Antigo Testamento. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Hércules. Nós falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Brasil, Espírito Santo, Cariacica. Paz do Senhor, juvenis, eu sou a Rebeca. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar muito aí no chat. A paz do Senhor, juvenis, eu também sou a Rebeca e agora a gente vai orar para começar essa aula maravilhosa e abençoada. Senhor, nosso Deus, abençoa esta aula que agora nós vamos começar. Ó Senhor, que os juvenis aqui possam aprender mais de Ti hoje nesta aula. Ó meu Deus, que nós possamos aprender aqui com os patriarcas a ter fé no Senhor, que nós possamos confiar todos os nossos dias ao Senhor, todos os nossos problemas, todas as nossas felicidades às Suas mãos, que através dessa aula muitas vidas possam ser impactadas como as nossas aqui já foram, meu Pai. Toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis. O meu nome é Alisson e hoje nós vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Abra sua Bíblia então em Atos 7, 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que o tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. E foi essa a nossa leitura bíblica em classe. Tchau, juvenis! Então, juvenis, nós estamos com a nossa aula sobre os patriarcas. Eu espero que vocês tenham em mãos suas revistas, suas bíblias. E a gente vai começar falando de Abraão. Nos primeiros personagens, quando você se pensa em povo de Deus, é Abraão. Abraão era um homem que vivia na terra de Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia, e Deus sondou o coração dele e decidiu se revelar a ele. Deus se revela a Abraão, falando para que ele saia da sua parentela para ir para uma terra que ele nem conhecia. Então já pensa aí comigo, se do nada você passou 75 anos da sua vida fazendo suas coisas, cuidando de tudinho, resolvendo sua vida. E do nada, você tem uma revelação de Deus para mudar completamente a sua vida. Você iria? Acontece que Abraão fez isso. Deixou sua parentela e foi na direção de Deus para uma terra que Deus ainda ia mostrar qual era. E acontece que Deus fez para ele uma promessa. Uma promessa que da semente dele sairia uma grandiosa nação. Só que tinha um pequeno problema. A mulher dele era estéril. E eles, como já eram velhinhos, já estavam meio cansados de esperar a promessa de Deus, eles decidiram, entre aspas, apressar as coisas. Então, a mulher dele ofereceu uma concubina a Abraão, e Abraão engravidou essa mulher. Diga-se de passagem que nessa época era permitido, de acordo com as leis dele, que a mulher desse uma serva para o seu marido e ele engravidar essa serva.
Então foi o que ele fez. Mas essa não foi a melhor das ideias, porque eles estavam tentando apressar as coisas. E aí, como o Igor estava relatando, Deus ele continua reafirmando as promessas. E um detalhe que nós, olhando a este cenário histórico, que nós vemos a intervenção divina, porque sempre Deus, quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai usar o extraordinário. Neste caso, quando ele quis salvar a nação de Israel, de um ventre estéril, surgiu Isaac. Quando ele quis um avivamento na nação de Israel, de um ventre estéril, surgiu Samuel. Quando ele quis que uma voz clamasse no deserto, também de um ventre estéril, João Batista. O engraçado é que o Salvador foi diferente. Foi de uma virgem que surgiu o nosso Salvador. Então Deus sempre ele trabalha, nós achamos que é de uma forma, mas Deus tem os seus métodos. E os métodos de Deus são maravilhosos aos nossos olhos. Engraçado que quando ele reafirma este pacto com Abraão já tinha 90 anos. Então imagina o que estava se passando no coração de Abraão, que essa promessa pudesse talvez não acontecer. E o engraçado que me chama a atenção, Igor, é que Abraão ele sai da sua terra para uma nação onde ele escuta uma voz, né, de Deus, mas ele não conhecia esse Deus. Ele estava acostumado numa terra onde é uma terra politeísta, que existiam vários deuses. Detalhe é que ele saiu da terra, mas a terra saiu dele. Então, às vezes, Juvenil, você está num ambiente que você precisa sair do ambiente, mas o ambiente também precisa sair de você. Vou dar um exemplo. Às vezes você está no meio de amigos que falam gírias. Quando você não está mais perto deles, você continua falando gíria? Então, o ambiente não pode moldar quem você é. Situações não podem mudar o seu caráter. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus, que era uma terra pagã, mas a terra saiu dele. Então, que isso possa ser um aprendizado para nós. Uma coisa interessante que o Igor falou foi sobre Sara tentar apressar os planos de Deus. E com a história dela, com essas coisas que ela acabou fazendo, dá para se notar a ansiedade que se passava por ela. E com isso eu quero um versículo para vocês. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. É muito importante isso que a Rebeca acabou de falar, porque Ismael ele é gerado na ansiedade de Sara e Abraão. E tudo que é gerado na ansiedade não vai dar certo. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando você deixa de confiar num Deus Todo-Poderoso que vai fazer o impossível para poder fazer através das suas mãos o que é meramente possível. Meu Deus! Para que a gente faz isso? A gente faz porque a gente acha que quando a gente faz as coisas por nós mesmos, nós conseguimos ter o controle delas. E isso traz pra gente uma falsa segurança. Só que a segurança logo é quebrada. A gente não tem o controle real das circunstâncias. Quem tem é Deus. E isso gera insegurança, isso gera tristeza, isso está gerando a ansiedade que você pode estar vivendo, Juvenil. A gente às vezes brinca, né? A gente às vezes ri, porque Sara e Abraão tiveram a visita do anjo e eles riram do que o anjo disse a eles. Só que a gente tem todos os dias ao nosso dispor a Bíblia com promessas de bênçãos que muitas vezes a gente não crê como deveria, não crê de maneira estável, vivendo e sendo completas. Isso é muito perigoso. Será que dá certo fazer as coisas do nosso jeito? Ai, Lucas, eu vou receber o pessoal lá em casa. Eu tô precisando dar alguma coisa pra eles comer, uma coisa rápida, assim, entendeu? Tem que ser boa, né? Gostosa, né? Ah, com certeza, né? Um cafezinho da tarde. Tinha uma ideia, café da tarde, sabe o que eu comia com café? Tem 2 sílabas também, adivinha? É bolo, Tainara, bolo. É bolo. Mas eu não sei fazer bolo. Não se preocupa. Eu até sei, mas eu já fiz, mas não sei muito bem assim. Não se preocupe, porque eu sou formado em fazer bolo. Tá até lá na minha parede lá. É mesmo? Tá escrito assim, fazer bolo. Não, então me ensina aí. Vamos lá, vou pegar as coisas que você pedir. Tá bom. Primeiro, nós precisamos de uma tigela. Tigela. Apareceu. Segundo, precisamos de farinha de trigo. Você farinha? tem? Eu tenho farinha lá em casa. Farinha.
farinha. Perfeito. Coloca a farinha aqui dentro. Tainara, lembrando que é uma xícara só de farinha. Ah, Lucas, mas eu tô muito atrasada, tô com pressa, vai no olho mesmo. Não, Tainara, já deu vai uma dar xícara. ruim, vai quebrar, o bolo vai ficar seco, Tainara. Ah, não, a gente põe um pouquinho mais de manteiga. Não tem manteiga? Não tem? Não, manteiga tem. Vamos colocar então, ó, manteiga deve ser esse tanto. Deve ser esse vai dar tanto aí. certo Lucas, é que eu tô isso. com muita pressa. Tá, mas dá... Preciso fazer esse bolo e ele tem que ficar bom. Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Não, Lucas, vai dar Tá certo. parecendo um tutu, isso sim. Olha isso aqui. Olha, mas tá muito seco. O que tem que colocar agora? A gente tem que colocar, claro, leite, né? Porque pra bater a massa. Leite. A leite, você tem leite? Vamos dizer que você quer fazer bolo sem leite. Não, Mas eu tenho água. Tainara, Leite e água é a mesma água coisa. não, Tainara. Não vai dar certo essa receita. Vai ficar, olha o que isso aqui parecendo um grama. Tainara, olha o que isso aqui. Deram isso pro meu primo esses dias, bebê. Tudo paposo, Tainara. Nossa. Não, olha, Lucas, tá no negócio de bolo direitinho. Que coisa horrível, Tainara. Não é assim que se faz bolo. Pra ficar bom, tá faltando o que agora? Tainara, isso aqui não dá certo. Era pra ter colocado leite, você colocou água. Era pra ter colocado pouca farinha, você colocou muita. Manteiga, não é assim que coloca. Você pegou as medidas certas, pelo menos? Vai dar certo, Lucas. Eu tô te falando, é de pressinha. Lucas, olha só, ficou na textura de bolo mesmo. Tá bom, vai dar certo. água. Confia em mim, vai dar certo. E agora? Bom, a gente tem que colocar açúcar, né? Porque é pra deixar um docinho bom, pra deixar gostoso, pelo menos isso aqui, pra ter um gosto decente. Lucas, Porque... eu não tenho açúcar, mas aqui tem um pouquinho de sal. A gente coloca e vai dar certo também. Eu tô quase sal. Não, quem disse que precisa ser do seu jeito? Eu posso inventar uma nova forma de fazer bolo e Mas vai é porque dar é o jeito certo de se fazer. Não. Vai sair uma maçaroca disso aí. Não vai, é de pressinha, vai ficar bom. Mas o quê? Quando você viu colocar Olha sal. aqui, Toddy. Todd. Na receita era barra de chocolate, não era Todd. Mas não tem. Eu não tenho paciência pra esperar você ir lá comprar. Ué, entendeu? mas por que você não comprou? Não deu tempo, Lucas. Minhas visitas estão chegando aí. Gente, com certeza o meu bolo vai dar certo. Olha só. Viu? O Lucas disse que não ia dar certo. Vai dar certo. Todo mundo vai querer comer o meu bolo. Viu? Se eu ficasse esperando fazer do jeito dele, ia ficar ruim, mas vai ficar muito bom. Vai ficar... Quer provar um pouquinho? Encerramos por aqui. Como a Rebeca estava falando, quando eles receberam a visita do anjo, Sara e Abraão riram da promessa que foi feita a eles. E, talvez por esse motivo, o nome Isaac se traduza como riso. Mas eu quero destacar outra coisa. Na Bíblia, ela vai contar sobre alguns pontos marcantes na vida de Isaac. O primeiro deles foi o seu próprio nascimento, que foi um cumprimento da promessa que foi feita aos seus pais, Abraão e Sara. O outro é quando seu pai, Abraão, tenta sacrificá-lo a mandato de Deus. Não porque Deus queria matar Isaac, o único filho de Abraão, mas porque Deus queria testar se Abraão realmente era fiel a ele. E quando esse evento estava acontecendo, Isaac vai perguntar ao pai, enquanto ele estava no Monte Moriá, aonde estava o cordeiro. Porque ele tinha a lenha, tinha o fogo, mas ele não via o cordeiro. E ele perguntou isso ao pai e Abraão respondeu: Filho, Deus proverá com o cordeiro. E no final, realmente, Deus proveu. Outro ponto essencial na história dele é sobre o casamento com Rebeca. Quando Isaac ele já tinha uma idade propícia para se casar, Abraão então resolve chamar seu servo para ir entre a sua parentela e procurar uma mulher para Isaac. E o servo de Abraão ele coloca algumas atitudes da mulher que serviria para Isaac diante de Deus. E Rebeca foi a mulher que seguiu todas essas atitudes e os dois se casaram. E o quarto e último ponto que eu quero falar hoje é sobre os seus filhos, os gêmeos, Jacó e Esaú, mas isso eu vou deixar com a Rebeca. Esaú e Jacó, eles foram os filhos de Isaac e Rebeca. E é muito triste ver que, apesar do casamento entre Isaac e Rebeca serem tão floridos assim, né, na história, mas ele se desmembrar em uma repartição familiar, né? Você vê ali Isaac amando mais a Esaú e Rebeca amando mais a Jacó. Isso é muito triste, porque, primeiro, os pais não podem amar mais a um do que ao outro.
mas também isso provocou uma separação entre os filhos brigam por causa disso. Rebeca arquiteta um plano para que a bênção fosse para Jacó ao invés de Esaú. Jacó rouba a bênção de Esaú. Você vê ali na família uma série de trinchas que vão acontecendo por causa de discordâncias familiares. Nós, juvenis, como cristãos, nós precisamos sempre estar de acordo com os nossos pais, nós não podemos discordar deles. E se você tem um irmão, procure sempre estar em paz com seu irmão. Não brigue com ele por coisas fúteis, banais, porque isso pode machucar a ele, pode machucar a você e, quem sabe, pode machucar até mesmo seus pais. E assim, uma coisa que me chama muita atenção é o casamento de Isaac com Rebeca. Porque a importância dos pais estarem juntos nessa decisão. Porque Abraão ensinou a Isaac que não poderia ser qualquer pessoa. Então, Isaac, ao escolher uma moça, escolheu uma pessoa que acreditava nos mesmos princípios dele. Outro detalhe foi a idade. Ele esperou o tempo correto, ele aceitou os conselhos do pai, Abraão, o tempo correto e a pessoa correta. Detalhe que quando o servo, ele manda um servo atrás de Rebeca, e Rebeca estava trabalhando. Ele olhou de longe o que Rebeca estava fazendo. Então, não pode ser uma pessoa que seja preguiçosa. Né? Então, existiam características para este casamento. Não podia ser uma pessoa que não acreditasse no Deus de Israel. Tinha que ser uma pessoa que... Isaac esperou o tempo certo. Isaac já era provedor. E Rebeca, quando o servo de Isaac foi encontrá-la, ela não estava à toa. Ela estava trabalhando. Era como se ela já estivesse esperando este momento para acontecer. Então, assim, o que é que nós vemos hoje? Uma geração que quer antecipar, passar por cima de princípios que já foram estabelecidos pela palavra de Deus. Então, existem etapas que não podem ser ignoradas. Então, você tem que cumprir todas as etapas. E uma coisa que deixa muito... sempre quando eu vou falar desse assunto, eu lembro do meu relacionamento. Porque quando eu fui escolher uma moça, eu fui até os pastores antes. Eu não tinha... Minha mãe não é daqui, dessa igreja, nem meu pai é falecido. Então, eu fui nos pastores perguntar e tal, como seria, e eles me ajudaram neste processo. Então, você tem que acreditar nos pastores, acreditar nos pais, que eles que ajudam neste processo. Você vê, só da gente estar aqui hoje, falando sobre Deus, a palavra dele, milênios depois, milhares de anos depois, a gente aprendendo sobre isso, Deus nos usou de um princípio muito básico da nossa vida, que é exatamente a família. A vida do ser humano é muito simples. Ou você segue os princípios de Deus e se dá bem, ou você não segue e se dá mal. Não tem muito mistério. E acontece que um dos princípios que Deus estabeleceu é a família. Quer ver só um exemplo prático de quando a gente se dá mal? Uma pessoa que se embriaga. O mundo tem essa de... não tem nada a ver, tá fazendo mal a ninguém. Mas tecnicamente está fazendo mal a si mesmo. A pessoa passa mal, a pessoa vomita, acorda no outro dia humilhado, sem saber onde está, com dor de cabeça. Todo esse tipo de coisa vem com a embriaguez. E a mesma coisa se a gente não respeitar os princípios familiares que Deus estabeleceu. A gente vai se dar mal. Não é à toa que é uma das coisas que o diabo mais ataca na nossa geração. O princípio da família. É igual aquela música, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Olá, juvenis. Como o diabo tem tentado destruir as famílias? O diabo sabe que a grande bênção do evangelho é que uma família seria bênção para
todas as famílias da terra. Como as famílias são o receptáculo da bênção de Deus, Deus manda a sua bênção para a família. Quando o carcereiro sai da prisão depois de Paulo e Silas cantando que o cárcere treme e que os prisioneiros fogem, Paulo diz que eles estão ali, então ele cuida de Paulo e dos prisioneiros e então eles fazem a pergunta a Paulo: o que faço para ser salvo? Então Paulo responde assim: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. O diabo quer destruir as famílias, porque famílias não funcionais, famílias destruídas, terão dificuldade de entender o Evangelho. Um filho que é criado longe de um pai, uma mãe que não dá amor a seu carinho, esses filhos, essas pessoas terão grande dificuldade em crer nas verdades do Evangelho, que diz que a família foi criada por Deus. Então o diabo tenta desconfigurar, disfuncionar as famílias para que as pessoas não creiam em Jesus Cristo, porque a bênção de Deus foi dada às famílias. O que é a igreja? É uma família de muitas famílias. No reino de Deus, nossas famílias estarão juntas na grande e eterna família de Deus, porque Deus criou a família para que fosse o receptáculo da pregação do Evangelho e da vida eterna. Deus abençoe sua família. Deus tinha uma bênção para Abraão, que passou depois para Isaac, e seria passado para o seu primogênito, que era Esaú. Só que Esaú vacilou, Jacó quis a bênção, Esaú desprezou. Então quem foi abençoado foi Jacó. Mas isso deu alguns problemas para a vida de Jacó. As coisas já não estavam muito bem, já haviam muitos embates na família. Depois dessa história de Jacó pegar a bênção, piorou. Então Jacó teve que fugir, ficou anos distante de seu irmão, até que chega um momento que eles acabam se encontrando. E aí Jacó fica angustiado. Você vê, ele já brigava bastante com o irmão, ele pegou a bênção de seu irmão, então o que Jacó fez? Jacó buscou em Deus a solução. E ele teve um dos episódios mais legais da Bíblia, que ele luta com um anjo. Ele luta para ter a sua bênção. E acontece que Deus abençoa ele. Deus apazigua a situação e Esaú e Jacó se encontram tudo bem. E de Jacó, depois disso, vai sair toda a família que vira todas as 12 tribos de Israel. Vocês estão lembrados quais são as tribos de Israel? A paz, Senhor Juvenis, a gente tá aqui com o... Otávio. Otávio, vou te fazer uma pergunta agora. Qual é o nome das 12 tribos? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Benjamim, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Manassés, Efraim, Dan e Naphtali. Estamos aqui com o... A paz, Senhor Juvenis, Davi. Davi, me responde uma coisa. Qual é o nome das 12 tribos de Israel? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Manassés, Efraim, Benjamim, Gade, Aser, Dan, Naphtali, Isacar e Zebulon. E agora, Juvenis, a gente tá com o... Marcos. Marcos, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o nome das 12 tribos de Israel? Meu Deus. É... a tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de Simeão, Rubem, Gade, Aser, Dan, Naphtali, Isacar e Zebulon, Benjamim, Manassés e Efraim. E Jacó teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Aser, Naphtali, Gade, Benjamim, Levi e José. Só que não foram esses 12 que tiveram terras. Primeiro, José não teve terra. Quem ficou foram seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E a tribo de Levi não tem terra. Eles eram os consagrados a Deus de seu povo. Pois é, Juvenis, a gente aprendeu aqui na aula sobre ter fé e a gente está falando aqui sobre os patriarcas, né? Mas um outro exemplo, um pouco mais adiante, que a gente pode achar sobre a fé é Davi. Davi não tinha ninguém para acreditar nele. Ele só tinha a promessa de Deus para acreditar. O
o pai dele achava que ele era o menor. O profeta, no início, também não acreditava nele. Antes dele ir para a guerra, o irmão dele zomba dele. E ele foi para uma guerra contra um gigante, um guerreiro espetacular, com pedrinhas. Então, e ele conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer porque ele acreditava na promessa de Deus de que ele seria o rei. E realmente Davi vira o rei. Ele não deixa o mundo ao redor dele se abalar, porque ele se firma na promessa de Deus. E é nisso que ele põe a fé dele. Mediante que a Rebeca estava falando sobre a história de Davi, ele mesmo sendo um pastor de ovelhas, aos olhos humanos é impossível ele se tornar um rei. E eu quero deixar um versículo para vocês, com a história que ela contou. Quero falar sobre Hebreus 11, versículo 1. Que diz bem assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi isso que Davi viveu. Davi era um pastor e, mediante a fé, ele se tornou um rei. E, Rebeca, foi exatamente isso que Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas viveram. Um detalhe muito importante na vida de Jacó é que ele é o homem dos 3 nomes. Ele, segundo o relato de Gênesis 25, 26, vai dizer que o nome dele foi dado a Jacó, porque ele nasceu com a mão agarrada no pé do irmão, significa suplantador. Mas ao decorrer da história, que nós conhecemos, em Gênesis 27, verso 19, ele disse ao seu pai que ele era Esaú. Ele diz, o texto diz, e eu sou Esaú. Mas no final da sua carreira, ele se torna Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? A sociedade diz algo da gente. Ele era Jacó aos olhos da sociedade. Mas ele sempre quis ser Esaú, uma outra pessoa, porque era legal. Mas qual era o plano de Deus? Ele ser Israel. E talvez eu estou falando para juvenis aqui, que a sociedade tem falado muita coisa ao seu respeito. Mas você tem se escondido, se querendo se tornar outra pessoa, que é mais legal. Talvez um amigo, alguém da sua família. Mas Deus ele tem um plano perfeito para a sua vida, para a sua família. E talvez na sua família existe alguém que esteja exatamente como Jacó. Mas o plano perfeito para mim, para vocês, para a sua família, é que nós sejamos Israel de Deus. Então, juvenis, vamos para um resumo desenhando sobre os patriarcas de Israel. Por meio desses 3 homens, todo o povo judeu, posteriormente com Jesus, e o mundo inteiro foram abençoados. Seus nomes são Abraão, Isaac e Jacó. Abraão tem seu nome mencionado na Bíblia após a passagem da Torre de Babel. Lá está descrito uma grande genealogia que chega até Abraão, filho de Terá, nascido em Ur dos Caldeus. Deus prometeu a ele que, por meio da obediência, ele faria de Abraão uma grande nação. Interessante que toda a cultura de onde ele morava era politeísta, ou seja, acreditava em muitos deuses. Mas, quando ele ouviu a voz de Deus, ele alcançou as promessas por meio da obediência. Abraão era comerciante, criador de animais e morava também em tendas. Sua história está cheia de prós e contras, como por exemplo, em um momento que ele vai para o Egito com sua esposa e decide contar uma mentira para Faraó, que trouxe graves consequências para a casa de Faraó. Vale notar também que os nomes naquela época tinham grande importância. Abraão significava pai exaltado, e Deus mudou seu nome para Abraão, ou seja, pai de muitos. Mas tinha um problema: a esterilidade da sua esposa Sara. Então, eles tentam pôr a mão nos planos de Deus e decidem engravidar a serva de Sara, que teve um filho chamado Ismael. Mas Deus se manteve fiel e aos 100 anos, Abraão teve por filho Isaac, que significa riso. Esse segundo patriarca se casa com Rebeca, aos 40 anos de idade. Curiosamente, ela também era estéril.
Mas Deus ouviu suas orações e ela então concebe a gêmeos, Esaú e Jacó. O segundo nasceu agarrado nos pés do primeiro. Seus nomes significam cabeludo para o primeiro e enganador ou usurpador para o segundo. Na família houveram desavenças. Enquanto o pai gostava mais de Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Com tanta atenção, chegou um momento em que Jacó usurpa de seu irmão o direito da primogenitura, que decide trocar isso por um mero prato de lentilhas. E agora vamos para a história do nosso terceiro patriarca, que é Jacó. Após roubar a bênção de seu irmão, Jacó foge e passa muitos anos trabalhando para um homem chamado Labão, pai de Lia e Raquel, que seriam depois esposas dele. E olha só vocês, Raquel, a esposa mais amada por Jacó, também era estéril. Jacó teve mais tarde seu nome mudado para Israel, significando campeão com Deus, após lutar em um lugar chamado Peniel. Daí, seu caráter foi mudado de enganador para um verdadeiro guerreiro de Deus. Israel teve então cerca de 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Então, meus caros juvenis, essa foi a história desses 3 grandes homens de Deus. Mesmo com todos os seus erros e também acertos, eles são lembrados até os dias de hoje como grandes exemplos, pois foram homens que lutaram até alcançar as grandes promessas de Deus. E por meio deles, todos nós podemos aprender muitas coisas, e muitas coisas mesmo. É isso, meus caros juvenis. Essa foi a nossa história de hoje desenhada. Fica com Deus e até mais. Juvenis, a aula de hoje está maravilhosa. E agora a gente está chegando em outro momento maravilhoso, que é o ofertório. Está aparecendo para você os métodos de pagamento. Lembrando também do voto dos 1000 valentes, para a gente comprar um terreno maravilhoso, para a gente ter uma igreja grandona para a glória de Deus. Então, vamos ofertar com alegria. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: onde morava Abraão quando foi chamado por Deus? Alternativa A, Mesopotâmia. Alternativa B, Egito. Alternativa C, Assíria. Alternativa D, Filístia. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e parece que a resposta certa dessa pergunta é a alternativa A, Mesopotâmia. Segunda pergunta: qual foi o erro de Sara e Abraão ao engravidarem a concubina? Alternativa A, eles confiaram no poder de Deus.
Alternativa B, eles seguiram a direção de Deus. Alternativa C, eles tentaram apressar os planos de Deus. Ou alternativa D, eles desrespeitaram as leis de seu tempo. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa B, eles seguiram a direção de Deus, meus parabéns, você errou. Porque a resposta correta é a alternativa C, que é, eles tentaram apressar os planos de Deus. Terceira pergunta. Qual foi o critério para a escolha da esposa de Isaac? Alternativa A, ela já estaria esperando por ele. Alternativa B, ela seria trabalhadora e da parentela de Abraão. Alternativa C, ela seria estrangeira e de outro povo que não era o deles. Ou alternativa D, ela seria muito bonita. Vamos lá, responde no chat. Espero que vocês tenham respondido no chat e tenham lotado com a alternativa, vamos lá, alternativa B. Ela seria trabalhadora e da parentela de Abraão. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Após lutar com o anjo, qual foi o nome dado ao patriarca Jacó? Alternativa A, José. Alternativa B, Benjamim. Alternativa C, Esaú. Ou alternativa D, Israel. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa D, Israel, meus parabéns, você acabou de acertar. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham absorvido um pouco mais o conteúdo da nossa aula e tenham acertado todas as perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, juvenis, a gente está chegando no final dessa aula e para concluir, cada um vai falar uma frasezinha muito legal. A minha frase é: para que viver a nossa vontade, que é má, imperfeita e desagradável, se a gente pode viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Eu vou falar sobre um versículo que se encontra em Hebreus 11, versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A minha frase é: a fé transforma a sua ansiedade em esperança. A minha é: Deus, nessa lição, tem mostrado que ele proveu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e no nosso tempo ele tem provido o seu Espírito Santo. Neste momento nós vamos orar para estar dando fim a esta aula. Então curva sua fronte aí nessa casa. Senhor Deus, obrigado por mais essa aula que o Senhor nos concedeu. O Senhor venha nos dar um dia abençoado, uma tarde abençoada, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, Juvenis. Tchau!